E aí vem a primeira competência, que já há muitos anos lá atrás, né, ele já vinha saindo nessa lista entre as principais competências a ser desenvolvida, e a partir da pandemia, né, que esse grande salto do digital principalmente, ficou absolutamente necessária não só para o futuro como para o dia de hoje, que é a própria adaptabilidade e flexibilidade. Por quê? Porque o mundo está vivendo mudanças cada vez mais rápidas e radicais, intensas. São mudanças muito grandes, inclusive em alguns setores. Né? Você falou de algumas profissões já estão realmente saindo de cena e entrando novas. Sim. Tem até alguns estudos que se fala que daqui 20, 30 anos vai ter mais de 50% das profissões são profissões que a gente nem imagina que irão existir. Caraca. Então, quer dizer, são coisas completamente novas. Entre elas, interações com a própria máquina, trabalhar com inteligência artificial, uma série de coisas. Mas a adaptabilidade é uma das coisas que estão na lista já há muitos anos. E antes ela estava ali em 12º, 15º. Hoje ela está entre as 5 primeiras habilidades para você desenvolver. Tem um termo que eu gosto muito de usar. Eu já usava muito antes da pandemia. Na pandemia acho que fez muito sentido. No exército americano, né? Os Estados Unidos está sempre metido em guerras, sempre envolve em conflito. Sim. Mas eles têm, no final da década de 90, eles criaram uma nomenclatura, né? Um acrônimo, né? Que são 4 letrinhas, que é chamado VUCA. VUCA. Para que eles criaram isso? Porque é o seguinte, eles planejavam ali uma ação militar, então eles faziam um plano de guerra, preparavam todo o cenário, então aquele planejamento bem feito, sabe? Montadinho, com meta. Quando chegava no campo de batalha, as coisas eram diferentes. Aquilo que eu planejou não dava certo. Eu precisava o quê? Eu precisava me adaptar. Eu tinha que me adaptar, eu tinha que me organizar em relação àquilo. E aí os soldados tinham muita dificuldade. Por quê? Nossa, estabeleci um plano. Eu preciso cumprir o plano. Só que muitas vezes o que estava no plano não é o que acontecia no campo. Pô, ali tinha uma montanha, nossa, não tem mais, mudou. Ó, os soldados não tinham aquilo, agora tem isso. Então a mudança fazia com que exigisse desses soldados uma adaptação rápida. E eles não tinham esse tempo, eles não estavam preparados para a mudança. Daí eles assumiram que, não importa o plano, sempre a gente tem que estar pronto para mudar, se adaptar. Então eles criaram esse acrônimo que virou inclusive uma linguagem oficial, está dentro dos manuais, né, de guerra, final da década de 90, até hoje que significa o seguinte, né, o que é VUCA? Já vou passar aqui em português. V é de volátil, U é de inseto, C é de complexo e A é de ambíguo. O que significa isso? Todo cenário é VUCA, todo cenário V, de volátil, muda o tempo todo. É ambíguo, cara. Desculpa, vou voltar aqui. Tá. Todo cenário, então ele é o V é de volatilidade, então assim, tudo é volátil, muda o tempo todo. É inseto, você não sabe a direção dessa mudança, para onde vai essa mudança? Ele é complexo, é multifatorial, tem muitos elementos envolvidos e hoje mais do que nunca. Ele é ambíguo, não tem uma única resposta, uma única solução para o problema, às vezes tem vários. Ou seja, sempre eu vou ter que me adaptar, tanto pela mudança, tanto pela incerteza do cenário, tanto por ser complexo e tanto por ser ambíguo, ou seja, tem diversas vieses que eu posso utilizar. Então, a partir desse momento que eles criaram isso, eles falaram o seguinte, tudo que acontece no planejamento eu já tenho que considerar uma mudança. E isso, né, eu já aplicava nas empresas há muito tempo atrás que eu falava, cara, você pode planejar, fazer planejamento estratégico, né, para o ano seguinte. Tinha empresa, poucos anos atrás, com o planejamento estratégico era para 10 anos. Cara, para e pensa, o que você vai planejar para aqui 10 anos? Não tem como. Não dá. Não tem nem 5 mais, tem como. Né? Você está tendo que fazer planejamento para... Talvez você faz visões de futuro. São visões do futuro para 5, 10, 20 anos. Mas os planejamentos estão sendo cada vez mais curtos. Né? Então você tem anual, você tem planejamento inclusive de ação, né? Scrum, metodologia ágil, que você tem que fazer ali no mês, na semana, no dia. Então você exige sempre essa adaptabilidade, porque não importa o plano que você faça na vida, você vai ter que se adaptar. Você consegue dar um exemplo prático de alguém que você ajudou? Não precisa citar nomes, mas de uma situação. Tipo, estava acontecendo isso, a gente imaginou isso, a gente teve que adaptar e o que a gente fez? Algum exemplo para o pessoal ter uma noção de como eu me adapto? Porque às vezes você está ali na situação, acontecer algo fora dos planos. Tipo, o que eu faço na prática? Pode ser até uma coisa muito simples, vai. Tá. Uma das coisas que hoje, né, muitas pessoas me procuram para preparar elas para uma apresentação. Então, saber lidar com a pressão de uma apresentação, às vezes dar uma palestra, eu trabalho com bastante apresentadores também de TV, então um programa novo. Enfim, se apresentar. Né? E se apresentar pode ser uma reunião, pode ser uma conversa dessa, um podcast. Então, vai fazer uma palestra, uma apresentação. Tá? Isso aconteceu várias vezes. Vou trazer aqui um caso específico. A pessoa preparou tudo bonitinho. Fez seu slide,
né? Fez o treinamento, fez o aquecimento, tem toda uma preparação antes e durante a palestra. Chegou na hora, puf, slide não funcionou. Nossa. E essa pessoa, vamos imaginar o seguinte, ela não se preparou tanto quanto ela precisava. Ela se apoiou em cima do slide. Ou seja, o slide virou um guia para ela. Isso é um erro, né? O slide ele tem que ser um apoiador da informação para a audiência e não para o palestrante. Caraca. O palestrante não pode se apoiar no slide. O slide apenas ele fortalece, né, uma informação para a audiência. O slide é para a audiência, não para o palestrante. E essa pessoa não se preparou para isso. Cara, ela se perde completamente. Ela vai ter que se adaptar. Se previamente ela já imagina, olha, o slide é importante, eu tenho slide, mas se acabar a energia elétrica, eu vou fazer sem slide, sem microfone, vou fazer no gogó, eu vou caminhar no meio. Então você tem que estar pronto para tudo que acontece. Isso aí tem até um nome, tá? Isso aí tem um nome que eu uso muito quando eu trabalho no cinema, que é consciência situacional. É quando você faz projeção do cenário futuro. É como se você tivesse passos à frente daquilo que poderia acontecer. Caraca. Então você imagina, tô falando com você aqui, pô, acabou a bateria e microfone, sei lá, acabou a luz, e aí, a gente vai parar, vai embora? O que vai fazer? A gente tem que ter uma ideia do que vai acontecer em seguida. Então toda vez que você projeta cenários possíveis, você melhora a sua capacidade de adaptabilidade. Isso seria o VUCA na prática. É o VUCA na prática, para tudo. Então, ó, você pode fazer planejamento estratégico da tua empresa, teu negócio. Se você está empreendendo digital, você vai fazer, vou preparar a campanha, mas já esteja pronto para adaptar. Tá? Porque a falha, o fracasso, vai fazer parte do processo e a adaptabilidade também. Não tem como. Por exemplo, a gente se conhece há um bom tempo, né, Elias? Sim. Outro dia a gente estava lembrando, 2013 ou 2014. 13 ou 14. Do comecinho do digital, Sim. cara. Eu lembro que você falava para mim que era o digital, eu nem sabia o que era isso. Me explica melhor. Aí o Elias vinha lá atrás, cara. Muito tempo de experiência na prática aí. Cara, o que funcionava lá atrás, funciona hoje. Os princípios, sim, a aplicação. A aplicação não. A estratégia do planejamento mudou. Sim. Né? Os princípios da atenção, os princípios da venda, isso sim. Então você tem que se adaptar, porque principalmente estratégia, acho que de vendas, né? E você é um mestre nisso, cara, você tem que estar sempre mudando, porque muda a rede social, muda o que a rede social valoriza, aí agora tem Reels, aí tem Shorts. Quando eu comecei, a gente postava conteúdo em blog. Eu escrevia artigos diários para blog por 6 meses, esperando o Google ranquear. Para eu ter 10 mil visualizações por dia num blog, foi mó trampo. Hoje em dia, com Reels, às vezes eu consigo falar com 1 milhão de pessoas, com uma conta com 0 seguidores. Já aconteceu muitas vezes de quem usou o método atenção digital, né? A gente tá com 0 seguidores, postar um vídeo, uma semana, um dia, tá falando com 1 milhão de pessoas. Então É outro jogo. É outro jogo. Muda. E isso vai mudar sempre. Então, muito daquilo que a gente está aprendendo hoje, talvez, né, se você estiver vendo esse vídeo daqui 4, 5 anos, você fala, nossa, tudo que eles estão falando ali já não está rolando mais. Isso é muito provável, a gente tem que contar com isso. Sim. Então hoje é uma rede social que está sendo valorizada, talvez daqui a um tempo essa rede social nem exista mais, como já aconteceu no passado também. Então aonde que eu vou colocar todas as minhas fichas, né, todos os meus ovos, numa cesta, em várias cestas, como é que funciona isso? Mas eu tenho que saber sempre que eu preciso me adaptar. E por que isso daí é importante na prática? Porque quando você não está preparado para isso, cara, você pega de surpresa, né? Eu não conto com ter que me adaptar. Isso muda o meu estado emocional. Isso gera estresse, isso gera pressão. Então, eu preciso estar pronto para isso, para não ser surpreendido. Porque daí meu tempo de reação ele é muito menor. Eu consigo reagir mais rapidamente para me adaptar. Eu não fico travado, sabe? Parei. E agora? Não funciona. Tem até um caso famoso aí de um diretor de cinema, super expressivo, ele foi fazer uma apresentação em público e travou o slide dele, ele saiu do palco. Ele saiu do palco. Caraca. Então ele falou, cara, desculpa, eu não vou conseguir. Ele ficou nervoso porque ele se apoiou tanto naquilo e não funcionou na hora que ele saiu do palco. Aí o apresentador teve que assumir. Gente, desculpa, vamos falar aqui E era uma apresentação numa empresa, num corporativo, numa marca importante. Então, assim, esteja pronto para mudança. Estou dando exemplo em relação a falar, né, uma apresentação de trabalho, mas pode servir para qualquer planejamento que você faça. E essa técnica que você citou de você prever as situações, de se preparar, porque hoje o que eu vejo? Até eu fiz uma pesquisa no meu grupo lá do Instagram de pessoas que querem produzir conteúdo. E a maioria eu perguntei, você está à frente das câmeras ou você está atrás das câmeras? A maioria das pessoas respondeu a terceira opção, que eu nem comecei ainda. E eu vejo que o medo
é o principal responsável. As pessoas têm medo de começar. Isso daí ajudaria a pessoa a perder o medo? Acho que você já ajudou muita gente a perder o medo de fazer várias coisas, né? O que você faz numa situação que a pessoa tem essa resistência por medo? Eu acho que é o maior ladrão de sonhos, de talentos que existe desde sempre, né? Legal, ótima pergunta. O medo é uma grande proteção. Eu tenho uma jornada pessoal que eu era extremamente tímido. A gente já conversou muito sobre isso. Você Sim, também, né, Elias? sim. Passou por isso. Aí quem não conhece também a jornada da Elias, já conhece há muito tempo, sabe do que a gente está falando. Eu era extremamente tímido. Eu jamais estaria aqui hoje. Se eu pudesse ter uma máquina do tempo e vir para o futuro e falar, André, você vai sentar aqui num podcast, falar com o Elias, falar, nem de jeito nenhum. Eu já travei em público, travei em programa de TV, um monte de história. Então, assim, superar o medo de falar em público, né, é um medo que a maioria das pessoas tem. Talvez você que esteja aqui assistindo também fala, também tem uma dificuldade em subir num palco, de fazer um vídeo, né, de mostrar as caras. Por quê? O que está o medo por trás do medo? Né? Não é o medo de falar, é o medo de você falhar na frente das pessoas. É o medo do fracasso, é o medo da rejeição. É o que está por trás daquele medo. Né? E geralmente, quando você vai se expressar, seja no digital, principalmente quem bota a cara, e você sabe disso? Sim. Porque por muito tempo você ficou de bastidor e muito tempo você não colocou tua cara, mesmo assim é um risco que você está correndo. Então não é só medo de se expor visualmente, é o medo de você falhar, às vezes financeiramente, de quebrar, então de tomar risco, de ter a coragem para dar aquele passo à frente. Até a sua família te falou, tá vendo aquele negócio que você falou que ia fazer, não deu certo? Deu certo, não. Você vai ter, assim, existe um princípio que eu gosto muito, que é o princípio da resistência. Toda mudança, principalmente para cima, de crescimento, você vai ter resistência. Né? Para baixo não, né? Para baixo como é que é? Né? Para descer todo santo ajuda. Sim. Mas toda vez que você quer evoluir em alguma área de sua vida, na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua saúde, quer emagrecer, sempre você vai ter resistência. Sempre. Sempre você vai ter resistência. E você tem que reduzir essa resistência, mas você precisa primeiro entender qual é a resistência. Por que eu tenho essa resistência? O que está me impedindo de fato para ter aquilo que eu quero? Se é isso que eu quero. Então, uma vez que você perguntou ali, pessoal, eu quero desenvolver, eu quero trabalhar no digital, eu preciso entender os reais motivos para isso e fazer uma conta, o que eu ganho e o que eu perco em cada cenário. Por quê? Tem uma coisa que eu gosto de falar muito. É muito comum isso em começo de ano, a gente faz as promessas de ano novo, né, a lista de ano novo, e as pessoas perguntam, como é que eu estabeleço um objetivo? E eu gosto de pensar o seguinte, mais importante do que qualquer objetivo que você tem na vida, absolutamente, mais importante que qualquer meta, qualquer objetivo, é quem você vai ter que se transformar para conseguir esse objetivo. Por quê? O objetivo passa. Né? Vai escalar o Everest? Passa, você fez, escalei, vou apresentar um negócio, criar um produto, faz. Mas a transformação que você teve para conseguir esse objetivo dura para sempre. Então aquele objetivo, aquela meta, passa. Mas a transformação que você teve para você, o que você precisou desenvolver para conseguir aquilo, vai durar para sempre e vai influenciar nos seus próximos objetivos, próximas metas. Então, sempre não é sobre o objetivo. Sempre é sobre a sua transformação. O que você precisa melhorar, quem você vai ter que transformar, quais mudanças você vai ter que ter e fazer para conseguir ser a pessoa que vai ter aquele objetivo cumprido, aquela missão cumprida. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever